Potencialidades toxicológicas, quimiopreventivas e citotóxicas de espécies vegetais raras e achado suporte para o Sistema Único de Saúde, da Revista de Toxicologia e Saúde Ambiental, Qualis A3. Farei a apresentação deste artigo observando que a biodiversidade brasileira existem 6 biomas terrestres, na qual são o Cerrado, Pantanal, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pampa e a Caatinga. Dentre eles, a Caatinga apresenta abrangência entre 9 estados da federação e uma área de cerca de 850 mil metros quadrados. A Caatinga também apresenta diversas características importantes, por possuir também numerosas famílias de vegetais. Essas famílias vegetais elas são caracterizadas e ricas em metabólitos secundários que apresentam grande importância para diversas atividades, porque foi relatado que esses constituintes presentes nessas famílias vegetais exercem atividades importantes, como atividade antimicrobiana, antileishmanial, antiviral, antioxidante, entre outras atividades medicinais importantes. A vegetação do Piauí, no Nordeste brasileiro, é caracterizada por uma diversidade de biomas e por uma zona de transição ambiental entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. Em vista dessa zona de ser uma zona de transição ambiental, ela apresenta uma abundância de espécies endêmicas, ou seja, espécies que são localizadas apenas nessas regiões. Mesmo assim, esse bioma da caatinga é considerado mais valorizado e pouco conhecido botânica e biologicamente, onde a maioria e algumas dessas plantas dessa região apresentam e têm usos biomédicos tradicionais. Para valorizar a vegetação dessa região e para observar a capacidade dessas plantas, o objetivo desse trabalho é examinar o potencial antioxidante e citotóxico de 35 amostras. Dentre essas 35 amostras são entre extratos ou frações de 12 espécies vegetais nativas brasileiras distribuídas no bioma caatinga e na zona de transição. A partir disso também, determinar a ação antiproliferativa e genotóxica da fração de clorometano obtida da casca do caule da Mimosa casinophilia em células cancerígenas, células tumorais e normais, e além disso observar em pontes meristemáticas de raízes de Arium cepa a atividade dessa planta. Realizar também investigações utilizando extratos ou frações compostas por uma mistura de constituintes. Essa utilização de extrações e frações com mistura de constituintes observa-se a forma mais utilizada na medicina tradicional e popular. Materiais e métodos utilizados nesse artigo. Foi observada inicialmente a coleta desses materiais, dessas 12 espécies, para a observação desses constituintes. A coleta foi feita com objeto de estudo as folhas, casca do caule e peças aéreas dessas espécies. O local de coleta foi nos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e do Piauí entre maio e dezembro de 2010. Após essa coleta também foi observada e identificada a espécie de cada uma dessas plantas que tinham esse efeito para avaliação. As plantas foram, após produzir esse CAT e a identificação, colocando também a identificação do dia da coleta e também dos locais, do local que foi colhida cada uma dessas espécies, o herbário fez a identificação de cada uma dessas espécies, da família e de cada uma dessas plantas e foi depositado no herbário Graciela Barroso da Universidade Federal do Piauí, na cidade de Teresina. Logo após a coleta foi feita os métodos de extração desses metabólitos e concentração. Inicialmente foram secas, cada uma das partes que estão utilizadas para avaliação elas foram secas em temperatura ambiente. Após serem secas, foram pulverizadas ou trituradas em moinho de faca e foram pesadas. Logo após a pesagem, foi feita a extração de cada um desses materiais com o solvente utilizado foi o etanol.
Essa extração ela foi feita de 6 a 10 vezes de 1 para 4, ou seja, para cada parte do material seco, obtive 4 partes equivalentes de volume do solvente líquido. Logo após essa extração de 6 a 10 vezes com solvente, foi feita a evaporação desse solvente sob pressão reduzida, utilizando um evaporador rotativo, e na evaporação desse material produziu-se o extrato etanólico de 8 a 20%. Logo após, o extrato foi liofilizado, retirando água residual e suspensos em metanol. Logo após o extrato ser liofilizado, foi produzido o pó desses constituintes, e esse pó foi suspenso em metanol e água na concentração de 2 para 1 e fracionado, observando partições de hexano, de clorometano ou também de água. A primeira atividade de avaliação que foi observada dessas atividades, dessas plantas, foram ensaios antioxidantes in vitro. Esses ensaios antioxidantes in vitro, ele observou a capacidade de eliminação de 2 radicais, tanto o radical TPPH quanto o radical ABTS. Essa capacidade de eliminação dos radicais TPPH vai nos dar resposta sobre a capacidade antioxidante dessa planta, dessa espécie, na qual o objeto de estudo foram os extratos e frações obtidas de cada uma dessas espécies que estão sendo observadas. No método de eliminação do radical DPPH e também do ABTS, foi o controle positivo, o Trolox, que é uma substância antioxidante utilizada como padrão de referência. Para o DPPH, foi feita a adição de 0,5 ml de amostra do extrato, que está sendo avaliado, com 1,5 ml de uma amostra de DPPH. Logo após, 30 minutos após a adição do DPPH junto com a amostra, foi medida a absorvância em espectrofotômetro com absorção de 517 nanômetros para observar a concentração de DPPH obtida. Quanto maior a absorvância nessa região, maior vai ser a concentração ainda de DPPH. Então, quanto menor for a absorvância, maior vai ser a capacidade antioxidante desse material. Para avaliação, o resultado ele foi expresso em capacidade antioxidante equivalente a Trolox, ou seja, equivalente ao padrão de referência, e a absorvância de redução e a medição da redução de radicais foi utilizada observando a absorvância do controle negativo menos a absorvância da amostra vezes 100 dividido pela absorvância do controle negativo. No método de ABTS também foi utilizado o Trolox como o padrão de referência, o controle positivo, e foram adicionados persulfato de potássio ao ABTS para formar uma solução com radical ABTS. Logo após essa formação do radical ABTS, ele foi diluído com metanol para obter essa absorvância 0,7 em 734 nanômetros. Os extratos contendo o ABTS, foram colocados para reagir com os extratos colocados, não com o ABTS, mas os extratos das plantas, eles foram colocados para reagir com a solução de ABTS. E ao final dessa reação, foi observado o espectro de absorvância, o VVIS, para observar essa concentração ainda de ABTS dessa reação. Os resultados também foram obtidos com a capacidade antioxidante equivalente e a porcentagem de redução de radicais. As curvas foram produzidas e obtidas em relação ao controle, a absorvância do controle positivo em Trolox, do DPPH em Trolox, DPPH e ABTS, observando sempre o controle positivo. Os resultados foram expressos em Trolox com uma capacidade antioxidante equivalente e a porcentagem de redução de radicais livres. Outra atividade importante que foi observada foi o ensaio de toxicidade aguda em artemissalina.
Inicialmente foi feito esse ensaio com as 35 amostras obtidas. Nesse ensaio, ovos de Artemisia salina foram eclodidos e após 48 horas, essas larvas que eclodiram elas foram coletadas e adicionadas aos extratos diluídos com água do mar. Logo após essa adição entre os dois, após 24 horas de incubação, as larvas que ficaram vivas ou ficaram mortas foram contadas, sendo que a capacidade o ensaio de toxicidade aguda vai observar se aqueles extratos aumentaram ou não tiveram diferença em relação às larvas que estavam vivas ou mortas. O grupo controle negativo é de água do mar e do controle positivo foi de cromato de potássio, que tem essa capacidade de atividade citotóxica. O ensaio citotóxico também foi produzido em vitro, na qual foram observadas células e linhas celulares normais e linhas celulares tumorais humanas. Essas linhas celulares normais foram de amostra de sangue humano, de voluntários saudáveis, entre 18 e 35 anos, que não eram fumantes e não haviam tomado nenhum medicamento por pelo menos 15 dias da amostragem. As linhas celulares tumorais humanas foram linhas cancerígenas de leucemia, glioblastoma, ovário e cólon. Elas foram obtidas no Banco de Células da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil. Para esse ensaio de citotoxicidade em relação às linhas tumorais, foi observado o ensaio de redução de MTT. Esse ensaio de redução de MTT, ele observa a capacidade de formação do produto formação, que é um produto que ele é obtido através da reação das células normais humanas com o MTT. Logo após essa formação, observa-se a quantidade produzida de formação ou absorvância em determinado espectro de onda e observa-se então a capacidade ou não de citotoxicidade dessa planta, desse extrato ou dessa fração. O meio de cultura para a cultura dessas células foi RPM 1640 em placas de 96 poços. Logo após a incubação de 37 graus Celsius e 24 horas, foram adicionadas amostras diluídas em meio completo a cada poço. Essas amostras continham os extratos de diferentes concentrações, sendo que a concentração final é de 50 microgramas por ml. O controle positivo era obtido também e o controle também negativo eram colocados junto com essas reações. Nesse ensaio de citotoxicidade, após a adição dos extratos do controle positivo e mantido negativo, após 72 horas de incubação, aí sim que foram adicionadas o MTT, que são células que vão reagir, que vão entrar em contato com a célula, com os extratos, com a célula, que entra em contato com os extratos para observar se teve ou não influência na capacidade de formação desse produto formação. O controle positivo é a dosoxorubicina, entre 0, que tem a concentração única de 0,3 microgramas por ml. O controle negativo foram apenas células cultivadas sem essa adição do controle positivo e nem de células tratadas com as amostras. Então, após 72 horas de incubação, foi adicionado meio fresco contendo 10% de MTT e essas células foram incubadas durante 3 horas. Logo após essa incubação, observou-se a formação do produto formazan e esse produto necessitou ser dissolvido em DMCO, que é a substância que tem a capacidade de dissolver esse produto, para observar a absorvância e deabsorvância nessas células, observando se diminuiu ou aumentou a formação desse produto formazan com o contato com os extratos e frações, o controle. Aquelas células que apresentaram atividade, amostras que eram mais ativas nas linhas tumorais, elas foram submetidas à análise também hemolítica, que é a capacidade de extradição de hemácias. Essas amostras elas foram incubadas em placas de 96 poços em uma suspensão de eritrócitos humanos. Após a centrifugação, o conteúdo da hemoglobina livre foi medido
e leitor de multiplacas. Ali também foi adicionada os extratos para essa observação, os extratos mais ativos em relação a essa citotoxicidade. O Triton X100 foi utilizado como controle positivo, porque tem essa capacidade emotiva. A fração de clorometano da casca do caule e da mimosa caseinofilia tem uma atividade até agora ela foi observada uma atividade citotóxica importante. Por isso, ela apresentou efeitos tóxicos, citotóxicos, então ela foi observada também na cultura em relação às células humanas normais, se ela obteria alguma toxicidade. Com isso, essa planta da fração de clorometano da casca do caule, da mimosa caseinopinia, ela foi investigada, utilizando células que foram lavadas, reasuspensas em meio RPM em 1640, então elas foram colocadas e resuspensas no 1000 RPM, e após 24 horas, essa fração, elas foram colocadas com a fração da planta, de clorometano da casca do caule da mimosa caseinopilia, em concentração de 0,78 a 100 microgramas por ml. Ela foi 24 horas antes do final da incubação dessas células, ela foi entrada em contato com 20 microlitros de uma solução de estoque de resazurina. Essa solução de estoque de resazurina vai observar como o MTT fez. Ele observou o MTT e agora vai ser resazurina. Antes, o MTT ele produzia o formazan. Agora, a resazurina vai produzir o alarmar blue com a reação de uma célula capaz, ou célula normal, e agora com o alarmar blue. Após um certo tempo, foi lida a absorvância para observar essa concentração de produto, concentração ou atividade citotóxica desses extratos. Foi observado o cálculo através do efeito do medicamento expresso com porcentagem de controle, com base no alarmar blue reduzido. O potencial antiproliferativo e genotóxico em células merestemáticas das raízes alum cepo também foram observados. Alum cepo é uma semente de cebola utilizando o quê? 5 bulbos por concentração da fração de clorometano da casca do caule da mimosa. Para contores, negativo foi água desclorada para observar esse potencial antiproliferativo genotóxico. Para controle positivo, o sulfato de cobre. Para essa detecção dessa toxicidade, as raízes elas foram removidas e medidas com o patrômetro digital para observar se foi ou não, teve ou não algum efeito na reprodução e na proliferação dessas plantas. Foram adicionadas 5.000 células por concentração, 1.000 células por lâmina. Foram contados e determinar o índice mitótico e as alterações também cromossômicas. Os registros foram reunidos em uma única categoria para permitir avaliação de alterações cromossômicas, como desfecho núcleo, expresso no índice genotóxico. Os números de micronúcleos também foram comparados com o culturo negativo, expresso com porcentagem de índice mutagênico. Também foi observada na casca da fração de clorometano da casca do caule da mimosa caseinofilia o isolamento e a quantidade de ácido betulínico, na qual a fração ela foi dissolvida em metanol, obteve uma taxa de fluxo de 0,5 ml por minuto e detecção de 206 nanômetros. A fase móvel, na qual a cromatografia líquida de alta eficiência ela tem uma fase móvel e uma fase estacionária. No caso, a fase móvel ela foi composta por água, o LHA e o LHB. E o ácido betulínico padrão, que é o possível metabólico isolado, ele foi avaliado em condições cromatográficas semelhantes. O ácido betulínico, esse ácido que poderia conter na França, ele foi obtido pelo segundo Monção et al. E o pó de avaliação da casca do caule e da mimosa caseinofilia, ela foi extraído com etanol, produzido por 10 vezes consecutivas e concentrados em liofilizado, rendendo 4,2% de extrato seco. Extrato etanólico. O extrato etanólico foi ressuspenso em etanol e água e submetido a sucessivos particionamentos.
A análise estatística ela foi observada pela regressão linear não linear, onde foram calculados os valores de concentração inibitória, concentração da substância, de eficiência dessa substância e concentração letal para atingir 50% da quantidade de cada um desses que estão sendo analisados. O intervalo de confiança foi de 95% e os experimentos foram realizados tanto em duplicata, mas a concentração de uma amostra foi testada em triplicata. As diferenças estatísticas foram avaliadas comparando os dados. Nos resultados de discussão dessa atividade, podemos observar que a ação quimiopreventiva, ou seja, a ação antioxidante da planta, com o radical ABTS e radical DTPH, dentre as 35 amostras, 3 foram mais efetivas, que são a cobertura do R3, que é a 23, tendo capacidade de antioxidante equivalente a Trolox de 30,8 a 31,4. E também da Terminalia actinofila, tendo a capacidade antioxidante equivalente a Trolox de 31,4 também. Eles também exibiram maior capacidade de redução de radicais percentuais, obtendo porcentagem de redução desses radicais de 96 a 98%, sendo cada um deles obtendo sucesso nessa inibição desses radicais. Contra o radical da DPPH, quem observou maior atividade antioxidante foi a fração etanólica e aquosa dos ramos de Oxandra sessilifora, revelando os resultados de que de 3,3 a 3,5 capacidade de antioxidante equivalente ao Trolox, e também observou-se que a diminuição de DPPH foi de 77,5 a 82 cada um, respectivamente. Também observou-se que algumas plantas obtiveram capacidade antioxidante em relação ao radical BTS com acima de 80%. Então, esses extratos de plantas obtiveram esses resultados muito bons, e essas plantas geralmente eram do gênero Terminalia e contêm ácido gálico, um auxiliar antioxidante significativo, e também contém taninos, por isso que esse resultado também tem ficado melhor. Em relação à toxicidade adulta, ou seja, a capacidade da planta em eliminar Artemia salina, a larva de Artemia salina, observou-se que a maioria da concentração dos extratos ela não foi tóxica, não apresentou toxicidade, porque a concentração letal para diminuir 50% da população dessa Artemia salina foi maior do que 1000 microgramas por ml. Essa capacidade ela é padrão para observar se tem uma toxicidade alta, se aquele extrato, a fração, ela é tóxico ou não tóxico. Ou também, a maioria também observou a baixa toxicidade, que é uma toxicidade CL50, capacidade letal de diminuir 50% dessa população de artêmias entre 100 a 1000 microgramas por ml. Ainda assim é uma concentração baixa. 7 amostras estavam com a toxicidade ativas, apresentando concentração letal menor do que 100 microgramas por ml. Então, quanto menor for essa capacidade letal, concentração letal, para diminuir 50% da quantidade de Artemia salina, mais tóxico vai ser a meu extrato ou fração. A fração de clorometano das folhas de anadetanera, colubrina, apresentou atividade tóxica a maior, que apresentou CL50 de 23,7, próximo ao controle positivo, que tem a capacidade concentração letal de 15,4 microgramas por ml. Nesse caso aqui, o controle positivo de cromato potássio ele foi utilizado e apresentou essa CL50 de 15,4. Também foi observada a atividade citotóxica e após a hemolítica. A capacidade citotóxica foi utilizada em ensaio de redução de MTT, e observou-se que
Das linhagens celulares de câncer humano, observou-se que das 35 amostras, 5 eram altamente ativas, ou seja, apresentaram atividade de redução de formação do produto formazan em linhas celulares HCT, OPK e CF295. 2 eram altamente ativas em apenas 2 linhagens de células tumorais. Então, por isso foi feito testes posteriores também. Feita análise adicionais utilizando concentrações crescentes. Então, 15, 22 e 25 tiveram os melhores resultados em relação à inibição de proliferação celular. As amostras mais citotóxicas foi da fração de clorometano, a casca do caule da mimosa caseinofilia, com concentração inibitória em metade dessa população, em metade dessa concentração, de 4,7 a 7,1 micrograma por ml. O ácido betulênico, também obtido através desses extratos, revelou a maior citotoxicidade em células de HCT. Na atividade hemolítica, uma atividade observada após a atividade citotóxica para ver se essas células apresentam capacidade de destruição das hemácias, observou-se que 3 substâncias produziram hemólise, com valores de concentração e eficiência dessa substância de 48,5, 27,5 e 13,2. Entre elas foi a fração exânime da casca do caule da substância, extrato etanólico das folhas de C do arsenum, extrato etanólico de folhas de T aquinofila. Na atividade hemolítica, observou-se que a fração de clorometano da casca do caule da mimosa caseinofilia não produziu menores, mas ela tem potencial citotóxico em células CF395 e HL60. Essa atividade ela pode ser atribuída também à abundância em ácido betulênico observada nessa fração e também foi indicada pela cromatografia. Para a observação da atividade antiproliferativa, observou-se a capacidade genotóxica em células vegetais, de alho cepa. Essa fração que é observada do casca do caule na mesocaseinofilia inibiu significativamente o crescimento da raiz de alho cepa, na qual, inicialmente, sem a ação do controle dessa extrato e do controle positivo, ela apresentou crescimento de entre 1,2 a 1,7. Logo após a adição do grupo de controle dos extratos da planta, observou-se que nos extratos da planta ela inibiu o crescimento de 52%, 60% e até 65% do crescimento dessa planta. Esse teste de alho cepa pode servir como uma técnica sensível e indica correlação com outros modelos biológicos. Então, nesse modelo in vitro de células vegetais de crescimento, ele observa a capacidade dessa planta de diminuir um aumento ou a proliferação dessas células. Também observou-se a redução do índice mitótico da planta. Então, cada fase da mitose foi observada. Foi colocada as plantas, as células vegetais, em observação e após 72 horas da relação com os extratos, observou-se em qual fase da proliferação celular, da mitose, elas estavam, cada uma das células. E observou que 95%, acima de 93% das células estavam ainda na prófase, que é a primeira fase da mitose. Se elas ainda estavam com essa quantidade após 72 horas, e elas aumentaram a quantidade nessa fase em relação ao controle negativo, observa-se o quê? Que houve sim uma redução da atividade antiproliferativa com a ação dessa concentração do extrato da mimosa caseinofilia. Porque houve a parada no ciclo da profase em todas as concentrações testadas, em mais ou menos. Diminuindo células na fase da metáfase, anáfase e telófase, também foi encontrada por conta da ação desse extrato e dessa planta.
Foi observado também os danos genotóxicos entre cada uma delas, que aumentaram significativamente em concentrações mais altas da planta, na qual, em concentração de 25 e 50 microgramas por ml, foi aumentado o índice de genotóxico da planta, da célula, na célula, certo? Variando entre 0,6 até 0,76, aumentando em relação ao controle negativo, controle e cada uma dos extratos da planta. A atividade genotóxica também foram observadas alterações em índice mutagênico das raízes tratadas, onde foi observado pontos de anáfase, perdas cromossômicas, atraso cromossômico, quebra cromossômica. Na cromatografia foi observado que o ácido betulínico foi o principal composto detectado na fração, onde ocorreu aproximadamente 70,3%. Conclusão desse trabalho, desse artigo, observou-se que há exemplos de fontes nativas no Caatinga para futuros dispositivos fitofarmacêuticos. A fração mais observada, que teve mais resultados, e observada foi a fração de clorometano rica em ácido betulínico da casca do caule da Mimosa caneofilia, que exibiu ações antitumorais, antimitóticas e genotóxicas. Que caracterizam também essa planta, essa parte essa extrato, a fração dessa planta da Mimosa caneofilia, com requisitos para atualização da Relação Nacional de Plantas Medicinais do Sistema Único de Saúde.